Fala, galerinha da HW Up, beleza? Pega essa viradinha. Olha, pra quem ficou empolgado com as novas RTX Blackwell, a nova arquitetura da Nvidia, e pensou, poxa, essa 580, pouca memória. 16 GB, mesma coisa da 4080, então de repente uma variável super ou uma TI pode vir com mais, né? Nós não estamos falando de 256 bits, uma largura de banda não tão mais alta. Pô, 32 GB na 5090, mas pô, 20 mil não vou pagar numa placa. Será que a 5080 não podia vir com 24? Esse vídeo é pra você, meu camarada. Vem comigo que nós vamos falar de 24 GB na 5080. É o que promete os novos vazamentos que nós vamos passar pra vocês agora. Olha lá, galera, Nvidia pode estar planejando adicionar mais memória à RTX 5080. Lembra da notícia sobre a memória GDDR7 de 3 GB? Especula-se que a RTX 5080 não será lançada apenas com 16 GB de VRAM, mas também com uma configuração de 24 GB, obviamente te cobrando mais por isso, idiota. Talvez o tópico mais discutido após o vazamento das especificações da 5090 e 5080 foram os altos requisitos de energia e a decepcionante especificação de 16 GB de VRAM para a 5080. Nossa, não foi só eu que fiquei triste, verdade. Li muito isso nos fóruns, mas eu fiquei chateadinho. Falei, pô, 32 GB para 5090, quando a gente até esperava 24, e a 5080 só com 16 de novo? 256 bits no barramento? No entanto, essa pode não ser a história completa. Alega-se que a Nvidia também está trabalhando em uma versão de 24 GB. Acho que dá 448 bits, vamos ver. Embora a história original não mencione explicitamente os detalhes, a WCCF Tech, que essa daí não acerta um rumor, então já vou te avisando, está conectando os pontos ao nos lembrar sobre a memória de 3 GB, que será usada com a tecnologia GDDR7. Isto significa essencialmente que, embora a placa ainda tenha um barramento de memória de 256 bits, ou seja, vai manter o barramento de 256 bits, beleza, largura de banda baixa, a configuração não binária permitirá novas configurações de memória. A primeira geração da série RTX 50 foi confirmada por vazadores para usar os módulos de memória de 16 GB ou 2 GB, semelhantes aos modelos GDDR6X, mas eventualmente novas configurações como 24 GB ou 48 GB ficarão disponíveis. Não se pode simplesmente ignorar o fato de que a Nvidia adotou uma abordagem muito semelhante com as placas de vídeo RTX 4080, que foram anunciadas em configurações de 16 e 12 GB. Devido à reação negativa, a Nvidia acabou cancelando o SKU de 12 GB, que mais tarde se tornou a 4070 Ti. Nesse caso, ambas as placas tinham especificações totalmente diferentes. Então o feedback negativo foi merecido. No entanto, assumindo que esse boato da 5080 de 24 GB seja verdadeiro, ele provavelmente apareceria mais tarde e seria considerado uma atualização de especificação em vez de um downgrade. Vale a pena notar que a 5080 supostamente usa a GPU GB203-400, o que, a julgar pela convenção da nomenclatura da Nvidia, sugere uma configuração de GPU completa. Portanto, a empresa não seria capaz de adicionar mais núcleos se a mesma GPU fosse usada. É praticamente uma nova placa, filhão. É importante notar que isso ainda é apenas um rumor. As informações atualmente circuladas pela Nvidia, parceiros de placa e vazadores, podem não coincidir, dado que a Nvidia provavelmente ainda está operando com números de placa em vez de nomes de SKU. Uma mudança de especificação pode acontecer a qualquer momento, e pode levar meses ou até anos para obter a confirmação. Por exemplo, você pega a 4090 Ti, que nunca chegou no mercado, nunca viu a luz do dia. Já estava em produção. Tecnicamente falando, o cooler estava, né? Mas o SKU nunca chegou ao mercado, rapaziada. Então temos que esperar. Em outras palavras, leve tudo como um grão de sal, mas lembre-se de que estamos fazendo o nosso melhor para filtrar os rumores que você ouve todos os dias. Acreditamos que esse rumor em particular faz muito sentido, mesmo vendo do WCCF Tech. Coitado desses caras, mas é zoadinho ali. Ali não, geralmente o Copkite, 7Kim, tem Chip Hell, vários que são muito melhores que eles e os caras estão tipo no Twitter. Agora desses sites assim que falam de rumor, a maioria não gosta de falar. Você não vê o Adrenaline falando muita coisa por si só, eles compartilham notícias de rumores. Você não vê Tech Power Up,
Tom's Guide, Hard Knocks, Igor's Lab, sei lá, mesmo o Ronaldo Boassalli, o pessoal do Tech Lab, eles podem compartilhar rumores. Mas daí, eles afirmarem um rumor, só quem faz isso é o WCCF Tech, geralmente de 10 erram 9. Então, mantenham a calma. 5090, 32 GB. 5080, 24 GB. Tá se falando aqui agora, sem mudar a largura de banda, só uma densidade de memória maior. Nem sequer o barramento vai mudar. 5080, 16 GB. E ali a comparação com a da Lovelace, 4090 e 4080. Nós tínhamos 24 GB, 384 bits na 4090, então há um salto para 5090. E é decepcionante em relação a 4080 para 5080, porque já temos 256 bits, 16 GB. Só o que vai mudar é a quantidade de núcleos CUDA, obviamente que faz uma puta diferença, né? Os SMS, os simultâneos processors. E vai mudar o impulso do relógio clock base muito pouco. Vai mudar a velocidade da memória, né, de GDDR6X para GDDR7. E vai mudar, com certeza, a largura de banda um pouco, de 717 para 896. Assim como a velocidade da memória, quando sai de 16x 22,4 gigabits por segundo para 28 gigabits por segundo. Então, claro que ainda assim, sendo 16 GB versus 16 GB, mesma densidade de memória, a velocidade da memória impacta, núcleos CUDA impacta, é isso que eu quero dizer. Os SMS são em maior quantidade, então é uma placa nova. Então, as duas têm 16 GB, é a mesma coisa. Óbvio que não, você sabe que não, vamos ter ganhos. Mas uma densidade maior seria muito mais atrativo. Até porque quanto mais memórias, mais módulos eles colocarem, você vai aumentar também o barramento e vai aumentar consequentemente a largura de banda. Isso impacta no desempenho final, mesmo que o jogo não demande 24, 32, 16 GB, mesmo que o jogo use 12. E aí você já estaria bem servido com 16 GB de VRAM. Mesmo assim, se você tiver mais memória, mais módulos, maior barramento, maior largura de banda, tudo isso impacta. Então, esperamos que a NVIDIA traga essa opção, se for possível, já no lançamento. Por que não? Mas, como dito aqui, o chip que está sendo usado, está sendo vazado constantemente da 5080 de 16 GB, que é o GB203-400 da Blackwell, sugere um chip completo, que não dá para adicionar mais nada, rapaziada. Então, se for para fazer alguma gambiarra aí, seria uma nova placa. Não estaríamos falando de uma variante que você pode comprar uma 5080 com o mesmo SKU com 16 ou com 24 GB. Não. Nós estaríamos falando de outro SKU, de outro chip, de outra placa, uma Super talvez, uma TI, mas não da mesma placa. O que você acha? Você acha que a NVIDIA, para se posicionar em relação ao seu público gamer, ela já entende que uma placa como uma 5080 demanda 24 GB, até porque a 90 vai ter 32, que você espera? Porque nós teríamos, por exemplo, uma 70 que poderia ter os 16 GB, 256 bits. A 70 ficaria atrativa com 16 GB, 256 bits, enquanto a 80 teria 24 e a 90 32. Seria excelente. Seria ideal, cenário ideal. 16 GB na 70, 24 na 80 e 32 na 90. Ótimo, melhor cenário. Se ela vir com 16 GB na 80, nós vamos estar falando de quanto na 70? 12 de novo? 10? Aí não, aí vamos ficar chateados, aí vamos ficar tristes, né? Que nem já tivemos 11 GB na época da Pascal, 1080 Ti, 352 bits, lembra? Esperamos que não. Né? Seriam 11 módulos, barramento grande, mas hoje eu acho que 16 GB de VRAM já é algo assim que, como 16 GB de RAM, você não pode ter menos, e 32 é o ideal, e quem puder já tenha 64, acho que hoje, com Ray Tracing, altas resoluções, altas texturas, com tudo que os jogos estão imprimindo, 16 GB de VRAM, para quem é entusiasta, para quem está comprando uma 70 da vida, uma 80 TI, uma 90, já é o mínimo. Eu acho que se você está comprando uma 5070 em 2025, que vai chegar assim ao mercado no começo do ano, acho que seria um chute no saco se ela vir com 12 GB. Uma 5070 com 12 GB eu ficaria decepcionado. Acho que já
é o mínimo 16. Você acha necessário? Eu acho mesmo. Eu tô com uma placa agora aqui que tem 10 GB. E já vejo que é pouco. Eu acho que hoje, para você jogar na resolução que eu jogo, a ter 3440 por 1440, Ultra Wide Quad HD, 21:9, ou 4K, como eu jogo na TV ali em cima, 3840 por 2160, mesmo com DLSS, com Ray Tracing ativo principalmente, acho que 16 GB é o mínimo. Então quando você fala de uma placa topo de linha, que são 70, 80 e 90, não estamos falando de 60 da vida, nem de 1650, não estamos falando dessas linhas de custo-benefício, estamos falando de topo de gama de placa entusiasta da última geração da empresa. Então, se é a última arquitetura lançada, eu acho que ela tem que ir de acordo com o que o mercado está pedindo, com o que a indústria dos games demanda. Então, acho que menos de 16 GB para uma placa entusiasta lançada e comprada agora, menos que isso é pouco. Ah, mas você não joga com 10 GB, não joga com 12? Pô, tá pouco, 12? Eu consigo jogar. Eu tenho aqui uma placa de 6 GB e tô jogando de boa. Jogo até em 4K. Tá bom, porra. Entendo. Eu sei. Sou burro, não. Beleza, você tem uma placa com 8 GB. Eu sei que você tá conseguindo ser feliz. Dá. Não tô dizendo que não dá. Ô, meu lindo, eu sei que dá. Mas a gente sofre muito mais e precisa contrabalancear daqui e dali, negociar isso e aquilo. Tô dizendo que se você quer pôr tudo pra direita, meu irmão, jogar em 4K e ser feliz, ainda mais pensando daqui pra amanhã, você tá comprando uma 5070. Você tá pagando 5 mil, 6 mil na placa de vídeo. E aí vim com 12 GB? Pra mim vai ser decepcionante. Desculpa, Intel, eu não vou tirar com laser a minha tatuagem do Jensen Huang da Nvidia da minha nádega esquerda, não vou fazer isso, mas vou ficar chateado. Hashtag chateado no Twitter. Vou ter que usar VPN pra ir lá xingar a Nvidia. Porque eu espero pelo menos 16 GB. Se for 16 na 5080, tá bom, que venha 16 na 70 também. Porque se vir só 12, espero que seja 16, 24 e 32, ou 16, 16 e 32. Mas 12 numa 70, eu quero muito uma 5070 Ti, 5070. E se vir só com 12, mano, nossa, puta, eu vou ficar decepcionadaço. É capaz de eu pegar uma 4080 Super, pegar uma 4090 usada, do que pegar uma 5070 se bobear. Por causa da quantidade de VRAM, se vir com 12 GB. Falando sério mesmo. Eu acho que hoje, diferente do que era 2, 4 anos atrás, a quantidade de VRAM impacta. Bem mais. Concorda comigo? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Quanto você acha que mudou o impacto da densidade de VRAM, a quantidade mesmo, mais do que velocidade, de uns 2, 4 anos pra cá? Eu acho que há 4 anos atrás, se você tinha 4 ou 6 GB, impactava menos. Se você tinha 6 ou 8 GB, impactava menos. Hoje, se você tem 8 ou 12, 8 ou 10, 12 ou 16, impacta mais. Faz mais diferença. Seja por maior resolução, resolução de texturas, Ray Tracing, a qualidade dos jogos que estão vindo, por eles estarem sendo feitos para quem tem realmente um SSD ultra rápido que vai fazer levar essa textura, sabe? A quantidade maior de dados que você consegue manter em cache na memória do jogo. Por exemplo, nós tínhamos jogos ali, eu lembro de um Call of Duty, que você olhava, se a placa tivesse 32 GB, ele ia mostrar 32 GB de uso de VRAM. Um Tomb Raider também. Tinha um jogo da Lara Croft aí que, Jesus amado, você olhava e falava, pô, eu tenho 16 GB de VRAM e tá usando os 16 GB, tô jogando em Full HD, tá mantendo em cache. Então os jogos estão cada vez fazendo mais coisas desse tipo para te entregar mais desempenho e suavidade. Né? Nós temos o NVIDIA Reflex, temos, né, vários outros gimmicks, mas por exemplo, quem tá cansado de usar DLSS, 3 ponto não sei das quantas, FSR, XISS, e quer usar, por exemplo, um DLA, finalmente voltar a jogar na resolução nativa, vai chorar se não tiver VRAM para isso. Porque hoje os jogos estão assim, usando de muleta o DLSS. Vamos ser sinceros. FSR, DLSS, XIS hoje são muleta para muita empresa. Tô mentindo? Comenta isso. Eu quero saber se sou só eu que tô prestando atenção nisso. Antes você jogava o jogo sem nenhum tipo de anti-aliasing, nenhum. O jogo fluía. Beleza. Você ligava o anti-aliasing e ele ficava mais pesado, obviamente. Seja um TAA da vida, um FXAA da vida, né? Um MSAA. Hoje nem se usa mais esses filtros. Você já liga um DLSS.
Só que o que tá me deixando mas muito cabreiro é que parece que as empresas estão fazendo um serviço porco nas coxas. Que se você usar qualquer placa de vídeo, uma 4090, e ligar qualquer jogo, seja um Ratchet Clank, joguinho 3D aí do Mario da Sony, se você jogar esse joguinho no PC e não ligar um DLSS, um upscaling, um diferenciado como esse FSR da AMD, o DLSS da Nvidia, XeSS da Intel, simplesmente fica injogável. Qualquer jogo hoje. Agora chegou o God of War Ragnarok e eu vi que quando você usa o DLA pesa muito. Se você não usa nenhum filtro, ele até entrega. E o DLSS ajuda. Mas a maioria dos jogos você parece que é obrigado a ligar um anti-aliasing dessas empresas. Você tem que ligar o DLSS, pôr na qualidade, pôr no automático, pôr no... Tem jogos que eu preciso colocar no desempenho, modo desempenho. E assim, fica uma qualidade visual agradável? Fica, mas é abaixo da nativa. Ponto final. É boa, ótimo, mas é abaixo da nativa. Se você ligar um DLA no God of War Ragnarok, fica mais difícil. Pesa muito. Mas você está jogando nativa com uma qualidade melhorada, como era antes um MSA da vida, que melhorava a qualidade visual, via inteligência artificial, os Tensor Cores. Amém? Muito bom. Falava disso em 2018. Quem lembra aí vai saber. Do DLA. Eu falei do DLA em 2018, 2019, muito antes dele chegar. Né? E as pessoas achavam que era piada. Mas não, já falava que a Nvidia estava preparando isso. Então, hoje, quem não quer utilizar um DLSS, não quer utilizar um FSR, não quer utilizar o XeSS, se for usar resolução nativa com outra tecnologia de anti-aliasing para ter uma qualidade melhor, mesmo o DLA, simplesmente parece que é inviável para quem tem baixa quantidade de VRAM. A indústria tem feito trabalho porco. Ela sabe que ela tem ali o DLSS, o FSR. Ah, vamos pôr isso aí, se o jogo tiver pesado, ele liga lá o DLSS e vai ser feliz. E o cara que não quer utilizar DLSS e FSR? Não, mas é que o FSR funciona em qualquer placa de vídeo. Então, vamos socar o jogo pesadão e põe um FSR aí. Ele liga e vai funcionar e vai funcionar. O cara que não quer usar uma resolução menor, ele quer jogar na nativa. Você vai precisar de mais VRAM. Então eu acho sim que hoje 12 GB já é pouco. Para uma 70 da vida, 16 GB no mínimo. No mínimo. Mas você, o que você acha? Quanto que é o mínimo de VRAM para você hoje? 12, 16 ou 24? Você acredita que a 5080 vai vir com 24 GB? Até a próxima, galera. Tô esperando o seu comentário. Abraço!